Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo e contigo? Tudo jóia. Em breve devem estar entrando todos, né? Sim, estava marcado para 7, eu acho, né? Aham, eu sempre entro uns minutinhos antes se precisar fazer algum ajuste. Ah, sim. Não, mas às vezes é melhor, né? Também prefiro entrar uns minutinhos para Aí garantir que eu vai dar tudo gosto de certo. ver como é que ficou a luz, se a luz tá boa, se não tá escuro, se o som Sim. tá bom. Então, quero que vou arrumar os ring light. E tá bom, né? Não tá escuro. Não, tá bem bom, tá bem bonito. Ótimo. Ó, tem uma galera já. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá, Boa pessoal. Boa noite, tudo noite! bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão Estão conseguindo me todos? escutar? Estou. Tá, joia. Edmara, eu tô chegando, eu tô vindo de Porto Alegre, a gente está numa turma Tá. que estava em treinamento. Eu vou estar Ah, logando dentro de mais ou menos mais uns 10 minutos, tá bom? ok, Então, ok.
Pode ir iniciando com o pessoal. Pessoal, boa noite. Desculpa o atraso aqui, mas aí a Edmara vai estar dando todo o início com vocês. E mais uns 10 minutinhos eu já estou conectando. Mas pode conectar com o pessoal, Edmara, e toca a ficha aí, tá bom? Ok, obrigada, Wilson. Eu não sei se fala Wilson ou Wilson, fiquei na dúvida agora. Wilson, falei certo então, excelente. Já estou conectando aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Um abraço, valeu. Outro, valeu. Quantas pessoas estamos? Não estou conseguindo identificar aqui. Tem 15. 14, ali embaixo. Gente, muito prazer, boa noite. O que eu vou pedir para vocês, tá? Gente, antes de eu me apresentar e começar e falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso encontro. Eu estou gravando o nosso encontro, depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Então, o que eu vou pedir? É mais ou menos tipo assim, sala de aula, né, organizada. Eu gostaria de ver vocês em imagem, porque senão eu não sei com quem que eu estou conversando, né? Então, assim, eu vou pedir que vocês deixem as câmeras abertas, mas o áudio desligado. Por quê? Porque senão eu vou ficar conversando com a tela. Vocês já pensaram como é conversar com uma tela preta? Não deve ser muito legal, não, né? Você não gosta de fazer reunião em áudio, gosta? Não olhar para as pessoas? Então, eu sou movida por pessoas. E é importantíssimo para mim vê-los, tá? Então, eu sei que talvez se vocês forem fazer alguma coisa e precisar desligar a câmera, desliga, mas não me deixem aqui sozinha. Tenho fobia de ficar sozinha na frente da câmera, tá? Então, assim, nossa combinação vai ficar gravado, vocês vão poder assistir depois, pegar informações, por quê? Porque nós gravamos apenas 5% daquilo que aprendemos a primeira vez que escutamos sobre determinado assunto. Por isso que nós precisamos estudar, estudar, estudar muitas vezes o mesmo assunto para nos tornar especialistas. Imagino que vocês, dentro da área de atuação, são especialistas porque fazem muitas vezes a mesma coisa. Faz sentido? Então, o que a gente vai combinar também? Então, são combinações ainda. Eu gostaria da interação de vocês, da participação, tá? Então, se eu perceber que tem alguma coisa no chat, se você não quer falar, eu vou respondendo por ali, mas eu gostaria que isso fosse um diálogo, uma conversa, um bate-papo. Pode ser combinado? Tá bem, então. Fico bem feliz, gosto muito, muito, muito. Gosto muito de conhecer rostos. Então, Cândida, muito obrigada pelo convite, o Wilson e toda a equipe da CSW, para que eu pudesse, nessa noite, então, fazer uma celebração com vocês sobre a Páscoa. Então, né, Cândida, um momento onde a empresa entende que nós vamos falar sobre, não é sobre a Páscoa, vocês vão entender que não tem nada a ver, né? Assim, é um presente para vocês. Eu sou a cesta de Páscoa de vocês, gente. Espero fazer por merecer ter esta responsabilidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que sei, tá? Então, por isso que eu acredito na importância de um diálogo, de uma troca. Tenho o conhecimento no que vou falar, mas não penso que seja a detentora de todo o saber. Então, espero essa troca. Então, Cândida, muito obrigada, muito, muito, muito mesmo. Vou ser bem breve na minha apresentação, porque a ideia não é essa. Convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, nos canais onde eu estou. A Cândida, depois, se alguém quiser trocar alguma coisa comigo, pode passar meu WhatsApp, tá, Cândida? Bem tranquilo. Não tem compromisso vocês conversarem comigo, tá, gente? Não tem compromisso ir lá no Instagram, no WhatsApp e falar, eu gostei, eu fiquei curioso com isso, eu quero saber sobre isso. Eu faço questão de dar esse retorno no pós. Pode ser que eu não consiga fazer imediatamente quando vocês me solicitarem, mas eu vou me esforçar bastante para estar retornando
a todos os que me enviarem mensagem. Então, quem sou eu? Eu sou a mãe do Marco Antônio, que tem 26 anos, mãe da Júlia, que tem 23, e mãe do Luiz Henrique, que tem 18 anos. Eu sou vovó da Florença, a minha filha do meio, a Júlia, tem uma linda bebê de 3 meses. Então, eu sou mãe e já sou vó. Fiquei viúva há 16 anos atrás, 17 anos atrás, isso, o Luiz Henrique tem 18, isso, há 17 anos atrás, em maio farão 17 anos. Então, eu sou literalmente uma mãe solo, né? Por uma questão de destino, me tornei uma mãe solo que gerencia uma casa, uma família e os filhos há muitos anos sozinha. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês vai muito além daquilo que sei como psicóloga, porque também, né, sou psicóloga. Por que eu gosto de começar falando sobre outros papéis que não seja o meu diploma, né, aquilo que me constitui como profissional? Porque eu sou humana. Eu sou uma mulher humana, cheia de desafios, cheia de defeitos, com problemas como todas as outras pessoas. Então, eu estou aqui, sim, como psicóloga, como palestrante, que também sou, mas estou primeiramente como uma mulher humana e quero compartilhar com vocês um pouco dos desafios que eu fui superando ao longo da vida. Então, eu sou a minha melhor cliente e a minha melhor paciente, eu sou o meu melhor laboratório e quero compartilhar nessa noite com vocês um pouco sobre renovação. Mas eu preciso falar mais um detalhe da minha história. Eu sou filha de uma empregada doméstica e de um pedreiro, semi-analfabetos, com nem a 4ª série do ensino fundamental completo. Então, eu literalmente sou uma pessoa normal, comum, que veio de uma cidadezinha do interior de 6.000 habitantes. Sou a primeira neta dos meus avós, tanto paterno quanto materno, e eu estou aqui para cumprir um legado, para romper com uma história familiar de falência financeira, de miséria, de dificuldades, de conflitos familiares. Então, a psicologia, eu não escolhi ela, foi ela que me escolheu para que eu pudesse, então, fazer o trabalho que eu faço hoje. Espero que faça sentido para vocês a minha apresentação ao longo do nosso encontro de hoje, que nós vamos falar de renovação, uma ação que renova. Por que esse tema, né? Porque nós estamos aqui falando de Páscoa. Páscoa, no sentido bíblico, religioso, judaico-cristão, é um momento de renovação. É um momento onde Cristo é crucificado e ressuscita, né? Essa é o conceito de Páscoa conhecido pela maioria das pessoas. O que nós não sabemos é que nós precisamos morrer para renascer. Renovação só é possível a partir do momento que eu escolho morrer naquela parte que eu preciso renovar. Então, eu vou convidar vocês nessa noite a literalmente abrirem o coração, pegarem as gavetas dos armários. Vocês não vão poder ver, né? Porque eu não consigo fazer isso em pé. Mas imagina se você tem uma gaveta, você pega simbolicamente um papel, alguma coisa que simbolize você. Imagine que tudo que você acredita está contido nessa agendinha. Eu vou pedir que, por um instante, por essa 1h30 que nós vamos ficar juntos, que vocês guardem todas as crenças de vocês lá dentro daquela gavetinha. E vou pedir para vocês que peguem um papel em branco e se abram como essa folha em branco para escutar. Porque ouvir todas as pessoas que estão aptas, né, que têm o aparelho auditivo trabalhando bem, estão aptas a ouvir, mas eu quero convidar vocês para escutar. Eu quero convidar vocês não para ver, porque ver é do globo ocular, enxergar é do nosso psiquismo. Então, eu quero convidar nessa noite vocês a escutarem e a enxergarem. Só que para isso vocês vão ter que se despir dos conceitos e das verdades
que vocês podem estar presos. Posso contar com vocês? Vocês vão se abrir? Então, assim, quem está aí com a câmera, pega os 2 punhos. Eu preciso me olhar aqui para ver se está aparecendo. Pega os 2 punhos e faz isso aqui, ó. Vamos ver. Faz isso aqui, ó. Assim, ó. Abre bem o peito. Abre. Coloca os braços lá para trás. E faz uma mentalização. Eu me abro. Eu me abro para receber o novo. Quando você faz esse movimento, você não expande só o teu peito, o teu coração. Você expande tudo o que está à tua volta. Tu expande a tua consciência. E eu hoje vou trabalhar na tua consciência. A de cada um. E eu sou uma pessoa que fala verdade. Então, as pessoas me amam e me odeiam pelo mesmo motivo. Elas me amam por eu ser sincera, mas elas também me odeiam por eu ser sincera. E eu amo o que eu faço e eu confio muito no que eu faço e eu acredito muito naquilo que eu falo. Eu não sou a detentora deste saber e desta verdade. Mas eu posso dizer para vocês, assim, ó, lá se vão quase 20.000 horas de atendimento individual, sessão a sessão, 1 a 1, escutando pessoas ao longo dos últimos 9 anos. E eu posso dizer para vocês, algumas situações são matemática, é uma equação. E eu vou trazer nessa noite essa equação para vocês. Vocês podem ter certeza que vai gerar movimento na vida de vocês. A vida só faz sentido para mim se eu gerar movimento na vida de outras pessoas. Então, eu vou convidar vocês a se abrirem novamente. Se abram. Muitas questões que acontecem na nossa vida acontecem pelo fato de nós estarmos fechados na nossa verdade. Fechados na nossa caixinha, na nossa casinha, naquilo que eu acredito que é assim. É tipo assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? E eu não acredito que a nossa vida seja isso. Então, eu vou começar com um dos conceitos que provavelmente lá no convite já estava, né? Os tópicos que a gente vai abordar nessa noite. Para que eu não seja assim, não fique sempre assim, não morra assim, eu preciso me responsabilizar sobre os meus atos. E aí vocês já devem ter escutado falar sobre o conceito da autorresponsabilidade. Adultos se responsabilizam pelos seus atos, sejam atos positivos ou atos negativos. Por que nós temos um desafio? E coloco nós, porque sou humana, porque também continuo aprendendo diariamente o conceito de responsabilidade. Por que nós, às vezes, não falamos a verdade e não nos responsabilizamos pelos nossos atos, pelas nossas falas? Porque nós temos medo. Porque nós temos medo. Medo da consequência, medo do que pode acontecer. E eu só posso me responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas ações, pelas minhas palavras, a partir do momento que eu me conheço. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão se desenvolvendo para conhecer-se? O tão famoso autoconhecimento. Só que para você entender o que é autoconhecimento, você precisa minimamente conhecer um pouco da tua história. Eu só posso ser autorresponsável a partir do momento que eu tenho consciência de quem eu sou e de onde eu vim e quais os impactos de tudo que eu vivi até agora e daquilo que eu carrego como herança familiar, de pai, de avô, de bisavô, de trisavô, de tios, de primos, de acidentes, de tragédias, de assassinatos, para que eu possa entender o quanto o passado e a história familiar rege sobre nós.
Então, eu quero te convidar que você, nesse papel em branco aí que você tem, que você pare por um instante para pensar sobre a tua história do zero, ou seja, lá da gestação, do momento que tu estava, que tu sabe, o que tu sabe sobre a tua história, do momento que a tua mãe, né, gestou a semente do teu pai e que você passou a ser um embrião, depois um feto, depois um bebê. Então, é do zero até os 14 anos. Faz aí rapidamente uma análise da tua história. E veja se tem algum ponto que você precisa analisar. E o quanto você tem consciência sobre os eventos que aconteceram na tua vida, sobre situações que podem estar sendo repetidas agora na vida adulta. Você só pode verdadeiramente ser responsável sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre os seus resultados, quando você entende que o que está operando é a tua consciência, não a tua história de vida, que é denominado de inconsciente. O nosso inconsciente é o nosso maior puxador de tapete. Você não pensa que quem puxa o tapete é o concorrente, que quem puxa o tapete é o colega do lado. Você não pensa que quem puxa o tapete da gente é o outro. Nós somos o nosso maior puxador de tapete. Nós caímos tombo por não se conhecer. Nós batemos a cabeça na parede, teimoso, repetindo a mesma coisa, mesmo sabendo que aquela coisa está errada. Faz sentido para vocês a minha fala até agora? Sim. Sim, quem mais? Quem aí se identifica que às vezes é aquele cara que, ou aquela mulher, né? Que para por um instante e pensa, meu, se eu não tivesse feito isso, teria tudo acontecido de maneira diferente. Quem aí tem arrependimento sobre comportamentos? Sobre lugares que transitou? Sobre relacionamentos que não funcionaram? Quem aí? Para e pensa, como eu queria saber as coisas que eu sei hoje. Como eu queria entender por que eu sigo fazendo e me comportando desta forma. Vocês sabiam que 97% da população é analfabeto emocional? Nós somos ensinados a ler, escrever, fazer matemática, né? Cálculo matemático, ensino geografia, história, biologia. Mas as pessoas não ensinam nós a sentir. As pessoas não nos ensinam a sentir. Quantos colegas de trabalho vocês já viram chorando porque receberam uma chamada de atenção ou uma solicitação e não deram conta de suportar emocionalmente o que aquilo causou? A autorresponsabilidade é você precisa se responsabilizar sobre as tuas relações, sobre as tuas emoções, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida profissional, sobre para quem é pai e mãe, sobre a educação dos teus filhos. E você precisa se responsabilizar e buscar aprender sobre isso, sobre quem você é. Porque enquanto você não tiver consciência da sua história de vida, você vai chamar o seu futuro de destino. E o destino vai reger a tua história. Ah, esse é o meu destino. Não, esse não é o teu destino. Talvez você tenha armazenado informações. Talvez você tenha inconscientemente registros equivocados sobre como aquela situação, aquele papel, aquela função é. Vou dar um exemplo para vocês. Na faculdade de psicologia, nós escutamos o seguinte, que psicologia não dá dinheiro. Esse é o conceito e o destino que é tatuado
no diploma, no certificado, né, de colação de grau do psicólogo, que psicólogo não é bem remunerado. Se eu não vou buscar entender que ser psicólogo é um negócio, é uma empresa, qual é a chance de eu nem sobreviver da minha profissão? Gigantesca. Porque eu passo a acreditar que aquilo é uma verdade. Por exemplo, as mulheres. Eu tenho o dedo podre. Mulherada, desculpa, vou ter que limpar meu óculos. Mulherada, quantas de vocês aí já ouviram falar, os homens é tudo igual, o homem não presta? Quantas repetem isso? Quantas reproduzem uma fala que foi escutada em algum lugar? Mas nenhuma parou para pensar, dentro da sua trajetória, qual é a imagem que os homens têm dentro da família? E se realmente são os homens que não prestam, ou se você pegou uma história emprestada e segue reproduzindo dia após dia nas suas relações. Homens, a mesma coisa, tá? É só mudar a historinha. Ah, porque eu vou falar de coisas assim, um tanto quanto tabu, né, na sociedade. Ah, porque a minha mulher não gosta de sexo. Você já parou para pensar como é que o sexo está na história das mulheres? Você já parou para pensar que ter orgasmo era um tabu e era errado e era feio e a mulher não podia sentir prazer? Quando eu trago esses exemplos, o que eu quero dizer para você? Que você hoje, em 2023, precisa ter consciência de onde você aprendeu a ser quem você é. Porque lá na minha casa todas as mulheres são assim, então eu sigo sendo assim. Porque lá na minha casa todos os homens são assim, então eu sigo sendo assim. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que o pai dele era motorista de ônibus, foi motorista de ônibus, ainda é, e a mãe fazia higienização de escola, de casa, ela não era faxineira, ela era contratada por empresas. E aí passou num concurso, enfim, mas assim, sabe aquele salário mínimo básico? E esse cliente hoje, ele é gestor de uma instituição financeira, muito num crescimento e numa expansão gigante, e ele está na elite da instituição, onde ele está sendo preparado para ser diretor. O que ele veio buscar na terapia? Ele veio buscar compreender como é para ele sair do lugar de uma família humilde e simples para ter recursos financeiros para comprar um carro de 200 mil reais. E o quanto ele se sentia pesado e mal ao estar na família dentro de um carro com aquela estrutura toda. O que acontece? Quando nós começamos a entender e trabalhar o conceito de consciência, ele conseguiu perceber que ele pode ser humilde, mas que não faz mais parte aquele lugar, aquele papel, aquele comportamento. E aí ele assume a responsabilidade sobre o sucesso dele. Então, muitas pessoas não têm sucesso, gente. Não tem dinheiro, não consegue prosperar, não consegue administrar suas finanças porque segue reproduzindo uma história familiar. Só que toda vez que você vai olhar para o teu passado, que você vai olhar para as suas heranças, dói. Dói porque a gente se depara com um lugar que, como vai ser se eu for o único próspero na família? Será que a família vai me aceitar, vai me amar, vai me querer, vai me respeitar? Ou será que a família vai dizer, agora o diferentão, e vai me rejeitar? Tudo que nós fizemos, gente, tudo que nós fizemos a nível de inconsciente, nós estamos trabalhando para não deixar o nosso lugar na nossa família. Então, às vezes, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um desejo, você tem um plano e nunca dá certo. Nunca acontece. Vai investigar na história da tua família quem foi o primeiro a desbravar, se teve um que desbravou, se teve um movimento de mudança, se alguém transicionou, se alguém fez um salto.
naquela área. Porque talvez toda a família esteja dentro do mesmo processo. Por quê? Porque tomar consciência é responsabilizar-se sobre a sua história agora. Só que é mais fácil dizer, mas a minha família é assim. Mas lá na minha casa todo mundo sempre fez isso. É muito mais fácil. Mas você está dizendo assim, eu queria ser diferente, eu queria ter tal coisa, eu queria ir para tal lugar. Por que que você não vai? Por que que você não faz? Por que que por vezes você não se posiciona? Porque esse é o desafio. Só dá para ter autorresponsabilidade quando se tem consciência da sua história. Não dá para ser de outra forma. Nós precisamos aprender a enxergar. Vou contar outra história para vocês. Assim, eu conto muita história, tá? E acho que isso fica muito bacana. Eu fui passear na minha mãe na quinta-feira da semana passada, levar a minha neta para ela conhecer a sua bisneta. E a minha neta tem a trisvó, desculpa, que é a minha avó. Então, nós somos 5 gerações de mulheres, né? A minha avó é viva ainda. E aí eu cheguei lá, a minha mãe estava mancando. Porque trabalha muito, e daí as pernas, e daí as varizes, e não sei o quê. Aí eu subi na minha avó, a minha avó também estava mancando. O que será que isso fala? De um padrão de repetição, gente. Eu estou dizendo para vocês, as mulheres da minha família têm dor no joelho. Qual é a dor que a tua família tem e que você repete e que você reproduz e que é inconsciente, só que aí tem uma chave. Lembra que eu falei para vocês abrirem uma folha em branco, abrirem o peito e se prepararem para receber o novo? Você só pode enxergar aquilo que você comporta ver. A gente só enxerga aquilo que a gente dá conta de ver. Chegar lá e ver que a minha mãe estava implicando com a minha avó e que a minha avó estava implicando com a minha mãe me fez eu enxergar que eu preciso mudar comportamento para não reproduzir com a minha filha, para que a minha filha não reproduza com a minha neta. Nós somos papagaios da nossa história de vida. Prestem atenção nisso que eu vou dizer. Nós, né, recebemos herança dos nossos antepassados, né? Então, os pais constroem patrimônio e deixam uma casa, um carro, um terreno, uma fazenda de herança para os seus filhos quando eles morrem, certo? Só que essa é a herança mais insignificante que nós recebemos. Só que nós recebemos uma herança dos nossos pais e dos nossos avós e dos nossos bisavós e dos nossos trisavós e dos nossos tetravós e dos nossos pentavós e tantos vós que tem lá para cima, que é comportamento. Se vocês não gravarem isso, vocês não acessam a consciência, não tem uma ação que renova, não tem renovação. Você vai ver o fulano separou, o outro separou também, o fulano ficou viúvo, o outro ficou viúvo também. E aí você começa a compreender, o meu pai faliu, eu fali também. Fulano teve problema cardíaco, o filho teve problema cardíaco. Fulano faleceu de assassinato, o outro faleceu de assassinato também. Fulano se suicidou, o outro se suicidou. Estou falando de tragédia, tá, gente? Porque tragédia impacta. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não sabemos dessas coisas. Por isso que essas situações, esses eventos se repetem. Eu estou convidando vocês a trazer luz para a história de cada um. É luz para a história de cada um. Quando eu fiquei viúva há 17 anos atrás, eu fui estudar por que a morte era tão precoce na minha vida. E eu fui buscar. Só que eu não estava preparada para ver.
tudo aquilo que estava na minha frente. Então, eu comecei pela família do pai dos meus filhos. O pai dos meus filhos herdou o nome do irmão morto. O irmão dele faleceu aos 17 anos, na sequência ele nasceu, e os pais deram o nome do irmão que havia falecido para o pai dos meus filhos. Exatamente o dobro da idade que o irmão primeiro faleceu, o pai dos meus filhos faleceu. Essa é uma reprodução da história. Agora eu vou para a segunda reprodução da história. O meu avô paterno ficou órfão de mãe aos 2 anos de idade. O meu filho mais novo tinha 1 ano e meio. O meu avô materno ficou órfão de pai aos 6 anos de idade. A minha filha do meio tinha 6 anos de idade. Isso é reprodução de comportamento a nível inconsciente. Nós nos emaranhamos com a história das nossas famílias e seguimos reproduzindo aquilo que nós temos como verdade. Eu estou convidando vocês a fazerem uma análise da árvore genealógica da vida de vocês. A árvore genealógica é o senso comum. Dentro da psicologia, na minha especialidade, nós chamamos de genograma. Genograma é um lugar onde você começa por você, coloca teus pais, coloca teus avós, coloca teus bisavós, coloca teus trisavós e você começa a mapear o que é que compõe a tua família, a tua história, numa dor e numa conquista. E talvez você perceba aonde está o processo de você tomar consciência, comportar, olhar para essa história e falar o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu estou descobrindo agora. Porque esse é o desafio. É o que você faz com tudo aquilo que você descobre, que você aprende, que você acessa. A autorresponsabilidade também é isso. O que eu faço com tudo que eu sei? O que eu vou fazer com as informações que eu estou adquirindo aqui neste encontro, nesta noite? E você para de dizer: se o meu pai tivesse sido diferente, eu não seria assim. Se a minha mãe tivesse sido diferente, eu não seria assado. Você para de culpar os outros e assume a condução da tua vida. Você pega o volante do carro da tua vida e diz: agora sou eu que comando. Sou eu que direciono a nível de consciência. Está fazendo sentido para vocês isso? É muito novo? Vocês já tinham escutado algo sobre? Eu já tinha, já, Edmar. Faz sentido, Wilson? Bastante, bastante. Vamos lá, pessoal. Fica à vontade aí, viu? Falei para eles, eu quero escutá-los, mas eu sei que esse é um assunto que não é muito digesto, né? Olhar para as nossas histórias não é muito digesto, não é? Só que eu não tenho como avançar com vocês para o nosso tema, que é a renovação, sem trazer para vocês essa consciência, de vocês despertarem no lugar que vocês estão. Não é porque eu estou aqui que aqui eu tenho que permanecer. Tem uma outra história, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, vocês devem ter uma receita para fazer arroz, né? A maioria da receita de arroz coloca um fio de azeite, algumas pessoas lavam o arroz, outras não lavam o arroz. Mas coloca o azeite ali, dá uma refogadinha naquele arroz, coloca um salzinho, uns colocam água fria, outros colocam água quente, deixa ele ferver, não tampa muito a panela porque derrama, né? E aí nós seguimos fazendo a receita do arroz ad eternum. Até que um belo dia alguém diz assim: você já experimentou colocar tudo isso no micro-ondas? Bota tudo numa vez só, num vidro no micro-ondas, e ele vai cozinhar igual e o arroz vai ficar soltinho? Você vai dizer: não,
Imagina, não vai ficar bom o arroz dessa forma. O que isso significa sobre tudo que eu falei até agora? Que nós aprendemos uma receita e acreditamos que aquela é a única receita. E eu estou desafiando você a fazer diferente daquilo que você aprendeu. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na vida financeira, seja no empreendedorismo. De que maneira que você pode fazer diferente na tua vida? Porque aonde está doendo, gente, aonde tem dor, aonde tem desconforto, aonde tem sofrimento, tem problema. Porque nós não estamos aqui para sentir dor e para sofrer. Se tem algo na tua vida que você não está confortável, é porque tem problema. Só que reconhecer que tem um problema exige que você faça movimento de mudança. Exige que você saia do lugar que você está, exige que você saia do tal jargão da zona de conforto, porque de conforto não tem nada, porque ela é desconfortável. Estar no mesmo lugar sempre é extremamente desconfortável. Pega uma panela nova, aprende uma receita nova, faz um arroz diferente para a tua vida. Existe um jeito diferente de fazer as coisas para tudo. O método convencional da psicologia é aquele terapeuta que recebe o paciente, que fala pouco, e o paciente fica lá e a terapeuta pergunta, tá, como assim? Eu sou pioneira no trabalho que faço na região da Serra Gaúcha, por quê? Porque eu transformei a psicologia. Transformei a psicologia. Eu me lembro na faculdade que eu disse para minha supervisora, eu não vou ser psicóloga igual todo mundo é. Eu me nego a fazer, a ir para o consultório fazer isso que todo mundo faz. E ela disse, você precisa construir um jeito próprio de ser. Quantos de vocês aqui estão precisando encontrar uma nova rota, um novo jeito, uma nova receita? Quantos de vocês precisam desenvolver um novo olhar? Quantos de vocês precisam visitar o oftalmo e ver se a lente dos óculos não está meia fora do grau? Ou seja, quantos de vocês precisam aprender a enxergar nitidamente, a tirar as vendas dos olhos, a se libertar das verdades que aprisionam? Porque, gente, as nossas crenças são verdades que aprisionam. E eu iniciei falando para vocês, Cristo morreu na cruz, no judaico cristão e renasceu. E para que você possa renascer e viver renovação na tua vida, você precisa morrer. Cada vez que você morre, nasce algo novo. Presta atenção no poder disso. Sim, eu não preciso morrer de corpo, eu não preciso morrer de corpo, mas eu preciso morrer para renascer, para nascer um novo eu, uma nova persona, uma nova identidade, uma nova essência. Isso é bíblico. E aqui não tem a ver com religião, tá, gente? A Bíblia é bem escrita, não aquela que foi distorcida. A Bíblia bem escrita é um dos livros mais sábios para todas as áreas da vida. Eu vou mostrar um para vocês aqui, que chama A Bíblia da Batalha Espiritual e da Vitória Financeira. Eu só não sei aqui, eu preciso me achar aqui. Ó. Esse é um livro que fala sobre o quanto espiritualmente estamos empobrecidos e por que não enriquecemos. E eu não estou falando de matéria, gente, não estou falando de matéria, estou falando de mentalidade. A Bíblia é psicologia pura, só que dá trabalho ler, né? Dá trabalho ler, dá trabalho estudar, dá trabalho se desenvolver. Então eu fico aqui, naquele lugar que eu conheço. Vou mostrar para vocês outro livro, que é um pouco mais grosso do que esse aqui, que é a Bíblia, que essa fala disso, né? Esse é um outro livro, ó. Tá? Eu não consegui. Ele tem quase 3.000 páginas, eu li metade. Por quê? Porque ele é um livro que faz 2 anos que eu estou estudando. O nome desse livro é Um Curso em Milagres.
Segundo a história desse livro, uma psicóloga e um médico gerenciando um curso da universidade, um curso de medicina, tinham muitos conflitos com os residentes, com os médicos, e a psicóloga faz uma pergunta para o médico e diz assim: deve ter um jeito diferente de nós resolver as coisas. E ela chega em casa e ela não fala que ela psicografou. Ela fala que a pessoa conversou com ela. E ela diz que quem conversou com ela foi Jesus Cristo. E aí você aprende a estudar a Bíblia a partir deste livro. Não tem direitos autorais. Esse livro ele se tornou uma instituição de ensino onde as pessoas estudam. Então, gente, isso aqui é um conhecimento à parte da EIDE, que eu trago porque trouxe o conceito bíblico de renovação, de ressuscitar e de morrer. Mas tudo isso significa, você precisa aprender a viver de uma outra forma. Você precisa aprender a viver como se você fosse uma espiral, e que esse espiral ele tem uma energia que transita e que circula. O que acontece é que nós focamos numa área da vida. E não tem como ter sucesso na vida se só uma área é satisfatória. Não tem como. Você precisa viver a vida em espiral. Tem muita gente com muito dinheiro falido na família. Tem muita gente com um corpão sarado que não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito. Porque está desequilibrado, a energia não circula. Só que tudo isso fala de responsabilizar-se sobre a sua vida. Olha que interessante, vocês vão ver pais diabéticos, filhos diabéticos. Tamanha a lealdade, o emaranhamento com a dor da família que o filho já nasce doente. E ninguém vai buscar compreender o que está por detrás dessa história. Porque, gente, vou repetir de novo, meu filho diz assim, mãe, não fala isso, que isso não vende. Gente, autoconhecimento, mudança dá trabalho. Dá muito trabalho. Se desenvolver, estudar, desenvolver carreira, desenvolver software, dá trabalho. Olha a quantidade de pesquisa que você tem que fazer para lançar algo novo. É ou não é? Toda vez que um cliente, imagino, pede um produto novo para vocês, que vocês não têm a base, quanto tempo vocês levam para fazer? Dá trabalho. Dá trabalho. Então, não dá para ir para outros lugares da nossa vida sem pensar que vai ter trabalho. Agora, é um trabalho que tem ROI, retorno sobre o investimento. Hoje eu falava para uma cliente assim, eu estudei sobre útero, só sobre útero. Passei 1 ano e meio estudando útero, menstruação, útero, energia, corpo feminino, criação, gestação, o que a gente gera além de bebês e tal. E eu disse para ela, isso me custou muito caro, em tempo e em dinheiro. Todo o nosso processo evolutivo e de desenvolvimento vai custar caro. E se você não estiver disposto a pagar o preço, meu bem, não tem evolução. Você vai continuar reclamando, murmurando, se lamentando que você não tem resultado diferente porque você continua fazendo a mesma coisa. Eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu me empolgo. Empolgo. Essa sou eu na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus atendimentos individuais. Porque eu acredito muito nisso que eu falo. Eu vivo isso, eu falei isso ontem, depois se vocês forem nos meus stories, vocês até vão ver que a Pamela postou. Eu busco ser coerente naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. E quando eu não sou coerente, eu me cobro. Só que isso precisa de investimento. E olha só, não é investimento de dinheiro, é o tempo que você dedica para ser melhor com você mesmo. Não, quando eu falei renovação, né, eu falei uma ação que renova. Uma ação que renova a tua saúde, uma ação que renova a tua conta bancária, uma ação que renova teu corpo, uma ação que renova a função que você desempenha aí na empresa, uma ação que renova teu casamento, uma ação que renova teu namoro.
uma ação que renova a tua espiritualidade, porque uma vez a ciência não reconhecia espiritualidade. Agora a ciência reconhece dizendo que nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Então, a espiritualidade, sim, também faz parte do ser que nós somos. Então, eu quero convidar vocês para que vocês se permitam, se autorizem a acessar suas histórias e não serem papagaio. Só muda o ano e a composição de pessoas, mas as histórias seguem se repetindo. Não sejam esses. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles passaram tanto trabalho para que a gente fosse melhor do que eles, não igual a eles. E quando eu falo de ser melhor, não é com arrogância. Não é com arrogância. Os meus ancestrais não atravessaram o oceano da Itália, passaram trabalho frio, desbravaram terra na enxada, para que eu continuasse sofrendo. Os meus ancestrais trabalharam muito para que eu pudesse chegar aqui e ser a primeira mulher da família a ter faculdade. Depois vieram as minhas primas, e aí o negócio foi acontecendo, mas eu fui a primeira. É para isso que os nossos avós passaram trabalho, os nossos bisavós atravessaram o oceano, para quem é descendente, né, de europeu, ou de outras descendências. Os nossos ancestrais passaram muito trabalho para a gente ficar sentado na poltrona, dizendo, ai, mas da minha família, todo mundo é assim. Eu não posso admitir que você que está aqui, saia daqui e amanhã continue fazendo a mesma coisa. Não posso. Olha que vocês têm um compromisso comigo, hein? E a Cândida vai cobrar e o Wilson também. Porque depois eu vou deixar tarefa. Vocês pensam que estão aí e não vai ter tarefa? Vai ter tarefa. Vai ter tarefa. No final vai ter tarefa. Uhum. Então, gente, se nós formos seguindo aqui no que eu planejei, como é que eu vou ter responsabilidade? Como é que eu vou ter consciência, desculpa? Como é que eu vou ter responsabilidade e consciência se eu nem acredito que eu posso? Se eu nem acredito que eu posso desbravar, que eu posso fazer diferente, que eu posso romper com as barreiras da história das minhas gerações. Nós precisamos desenvolver algo que fala sobre acreditar. Acreditar em si mesmo. Acreditar que tem algo muito maior que transcende, que é transpessoal. Vai muito além da nossa pessoa para começar um processo. O Instituto de Cardiologia, que é um dos institutos que mais faz pesquisa na área da medicina, escreveu um artigo de 170 páginas dizendo que os seus pacientes cardiopatas tiveram altos resultados nos tratamentos a partir do momento que eles incluíram a fé. Cada um com a sua crença, espírita, umbanda, não importava. Mas que acreditar que existia uma força sobrenatural, uma força maior, fazia com que esses pacientes conseguissem atravessar o tratamento e encontrar a cura. Gente, não é a Ede que está falando, não é a da Bíblia. A ciência, a medicina está reconhecendo. Tanto que você já vai encontrar nas unidades de saúde, por exemplo, Caxias tem, né? Eles chamam o postão aqui, já tem reiki. Reiki. Então, olha só, se a área mais forte, medicina é uma dos centros de saúde mais conceituados, né, e mais reconhecido mundialmente, está dizendo que a espiritualidade, a fé, a crença das pessoas tem o poder de auxiliá-las nos tratamentos. Quem é você para não fazer? Quem é você para não começar a acreditar que você pode ter uma vida diferente daquilo que você aprendeu? Eu não sei se todos vocês estão ou têm situações, tá? Eu estou dizendo, eu tenho que trabalhar num contexto meio que global quando eu falo em grupo.
Mas eu vou dizer para vocês, como eu falei lá no início, nessas quase 20 mil horas, nesses 9 anos atendendo pessoas, fora treinamento de equipe, fora palestra, fora curso online, fora e-book escrito, fora tudo isso, essas quase 20 mil horas que eu tenho de atendimento registrado, documentado, tá, gente? Não é de invenção, não. Eu tenho as fichas dos meus clientes, tudo guardado, sessão por sessão. Eu tenho como experiência que a maioria de nós, a maioria dos seres humanos tem traumas familiares na sua história de vida, que atuam e operam na atualidade e que as pessoas não conseguem ver. Então, talvez um de vocês, 2 de vocês, seja uma exceção, que veio de uma família funcional, de uma família estruturada, onde não tinham problemas. Mas é muito raro, é muito raro. Porque na história da humanidade, as crianças não ocupavam o lugar que elas ocupam hoje. Era assim, eles vão aprender, crianças vão se virar, vão crescer, e era assim que acontecia. O pequeno cuida, o de 8 anos cuida do que recém-nascido, o de 5 cuida do que recém-nasceu, o de 8 cuida de mais 5. Aonde que está a base do cuidado familiar? Então, na maioria das famílias, dos seres humanos, tem famílias disfuncionais, tem história de trauma e de dor. Quando um cliente chega para mim na terapia e diz assim, eu nem tenho muita coisa para resolver, mas eu ando com uns problemas ali, não sei, não estou conseguindo, estou me estressando com o meu chefe. Eu pergunto, me conta um pouquinho da tua história. Não, deixa eu te contar assim, meu pai e minha mãe, nossa, eles são perfeitos. E eu, tô sabendo. Por que você está com problema com o teu chefe, então? De onde você acha que saiu esse problema? Do além? Gente, ninguém tem problema com o chefe se não tem problema com o pai e a mãe. Isso aqui é um brinde para vocês. Ninguém tem problema com o gestor, com hierarquia, que não tenha problema com pai e mãe para resolver. Porque a nossa primeira hierarquia é pai e mãe. Nosso primeiro chefe é pai e mãe. E se tem problema para resolver lá com ele, uma situação não resolvida com ele, vai aparecer nas relações depois. As nossas relações... Gente, eu estou falando aqui, eu botei em ordem lá, mas eu não sou dessas, né? Eu vou construindo a fala com aquilo que meu coração diz que eu tenho que falar. Então, assim, todas as nossas relações, elas são permeadas pelo modelo primário de relacionamento. E tá aqui. Como que nós temos relacionamentos mais efetivos? A partir do momento que nós entendemos aonde nós aprendemos a nos relacionar. E do relacionamento com o pai e mãe, do relacionamento com o colega, do relacionamento com o namorado, do relacionamento com a namorada, do relacionamento com a esposa, do relacionamento com os filhos. São as relações mais próximas que nós temos, né? Se você tem conflito com as pessoas que você se relaciona, você pode voltar na tua história, pegar um papelzinho e escrever do 0 aos 14. Porque você vai descobrir algo que tem perrengue lá para resolver. E a gente só avança na vida quando nós resolvemos as pendências que nós temos com os nossos pais. E não é chegar lá e querer lavar roupa suja para o pai e a mãe, não. Aqui dentro, aqui dentro. O que acontece aqui dentro rege aqui fora. Aquilo que eu tenho guardado aqui dentro, ou seja, aqui, onde você quiser nomear, não importa. Aquilo que está guardado aqui dentro, que tem raiva, tem rancor, tem ressentimento, reflete fora. Reflete fora. Não tem renovação sem perdão. Não tem. Então, eu vou dizer um negócio para vocês. Se vocês têm pendenga, vocês vão resolver as pendengas. Anota aí. Eu tenho um monte de pendência, eu fico achando que o meu pai isso, que a minha mãe aquilo, que eles deviam ter isso, que eles deviam ter aquilo. Vai resolver isso dentro de você. Vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Para resolver os problemas que você tem no teu passado, para a tua vida avançar de agora em diante. Aí você vai dizer assim, a Ede avisou lá na palestra que eu precisava resolver, por que eu não estou resolvendo? Porque nós sofremos da síndrome do coitadinho. Ai, coitadinho, ele veio de uma família tão difícil.
Ai, coitadinha, ela veio de uma família tão pobre. Ai, coitadinha, porque olha só como a vida dela foi difícil. Nossa, aquela lá sofreu para fazer o que fez. Gente, Deus não cabe mais. Não cabe mais na nossa vida esse lugar. Não cabe. Eu só posso ser responsável quando eu saio do lugar de coitadinha, síndrome do coitadinha, síndrome da vítima. Todo mundo me abusa, todo mundo me humilha. Por que será? Por que será que você permite que aconteça isso com você? Se eu estiver pegando pesado demais, vocês digam, Ede, tu tá pesado demais. Vocês aguentam mais? Posso falar mais? Pode. Posso? Manda lá. Posso seguir? Às vezes não, a maioria das vezes o remédio mais forte é desconfortável, dói na ferida, mas é o que resolve. Vamos embora. Olha, eu não estou com esse livro aqui, mas a Alice Miller é uma alemã e ela estudou muito o comportamento do Holocausto e da guerra. E ela desenvolveu uma teoria que ela chama pedagogia negra. E ela fala, ela estudou toda a biografia de Hitler, e ela é uma psicóloga alemã, e ela diz o seguinte, que Hitler cometeu as atrocidades que cometeu porque Hitler foi muito violentado. O pai do Hitler chutava o Hitler, amarrava ele no pé da mesa. E aí ela fala sobre isso e ela diz assim, que o nosso maior desafio é acessar a verdade e a dor contida na nossa história. E que a verdade dói, mas a verdade é a única coisa possível de nos libertar. E às vezes dói reconhecer que nós estamos agarrados numa história do passado. Porque se ele não tivesse me traído, porque se ela não tivesse não sei o quê, porque se meu pai isso, porque se a minha mãe aquilo. Não cabe mais gente na nossa vida hoje. Não dá, não pode. Então eu quero convidar vocês com muito amor no coração, que vocês resolvam o passado de vocês. Que vocês possam fazer as pazes com o passado. Que eu duvido que não tenha uma pessoa aqui dentro que não tenha problema do passado para resolver. Mas eu duvido. Porque daí, se você tiver, você já vai ir para um outro lugar lá no céu. Você já estaria lá em cima. Porque Deus já diz assim, meu, esse cara é tão bom, essa mulher é tão boa, não tem problema, que já está fazendo querida. Preciso dela aqui em cima para me ajudar, porque dela em cima vai muito mais complicado. Só que reconhecer dói. Admitir dói, gente. Admitir as nossas falhas é pior que quando cai vinagre, sabe? Que você corta o dedo e cai vinagre, assim, ou álcool, que você chega a doer o olho, dói muito mais. Admitir os nossos problemas dói muito. Dói muito. Agora, se você tiver fé de que você é capaz de atravessar, ninguém te segura. Eu me lembro uma vez que eu fui na terapia, né, de casal, eu e o pai dos meus filhos, né, um pouco antes dele falecer. E aí foi a nossa primeira sessão e tal, e eu odiei aquela mulher. Eu odiei aquela mulher, assim, eu não consigo olhar para ela até hoje, para vocês terem ideia. E aí, quando você vai na terapia de casal, eu não sei quantos de vocês já foram, a terapeuta costuma perguntar, ai, Ede, conta um pouquinho da tua história, fulano, conta um pouquinho da tua história. Eu contei a minha história. Meu pai é alcoólatra, violento, mas violento, gente. Muito, meu pai foi muito violento. Com um monte de mulheres, saía com mulherada, e a gente passava necessidade financeira, e meu pai viajava, deixava a gente sem dinheiro, sem comida, né? Eu contei minha história para ela. E ela falou assim, menina, era para você ser garota de programa.
Era para você estar usando droga na rua. Por que eu estou compartilhando esse trechinho da minha história com vocês? Porque eu sempre acreditei que tinha algo muito bom reservado para mim e que eu não aceitava aquilo como minha única condição de vida. E, gente, eu prosperei muito. Eu sou uma mulher muito próspera. Próspera financeiramente, próspera como mãe, próspera como psicóloga, próspera espiritualmente também. Mas eu sempre acreditei que aquilo não iria me definir, aquilo não iria me constituir. Eu me lembro uma vez que o meu pai bateu na minha mãe, eu tinha 14 anos, e eu disse assim: mãe, se tu não terminar com isso, eu vou embora, porque eu não suporto mais. E vocês nunca mais vão me ver. Ali minha mãe começou o processo de divórcio com o meu pai, que levou-se mais 2 anos. Se estendeu por 2 anos. Nada do que aconteceu na nossa vida é condição determinada. O meu passado não me define. O teu passado não te define. Não te define. Por que eu gosto de contar a minha história? Porque eu quero que vocês saibam que aquilo que eu estou dizendo eu vivi. Eu fiz esse caminho. E eu tenho orgulho de falar do caminho que eu fiz. E hoje eu falo sem sofrimento. Eu resolvi esse problema na minha história. Eu sou tão leve, tão leve, tão leve emocionalmente, porque eu dizia isso, tá, gente? Eu dizia. Ah, eu sou assim porque meu pai bateu na minha mãe. Ah, eu sou assim porque meu pai me espancava. Ah, eu sou assim porque não sei o quê. Eu fui dessa, eu tive nesse lugar, eu sei como é. Eu sei exatamente como é. Só que se você não confiar em você, se você não acreditar em você, se você não desenvolver, porque, gente, é músculo, tá? É músculo. Quando nós somos criança, nós não temos outra opção. Essa é a família, essa é a história, esse é o lugar. Nós não temos opção. Quando nós somos adulto, nós temos opção. Porque adulto não é rejeitado, adulto não é abandonado e adulto não é violentado, a não ser as situações extremas de, né, violência doméstica e algumas coisas de opressão. Então, a gente está falando, tira as exceções. Mas adulto pode se adotar, adulto pode se cuidar, adulto pode se responsabilizar, adulto pode fazer o que quiser, desde que tenha compromisso com aquilo que ele quer fazer. O limite é você quem coloca. Você coloca o limite para as coisas e para as situações e para os eventos, para os sentimentos que você tem. Só você coloca o limite. Qual é o ponto que está te limitando de avançar? Não sei qual é a área da tua vida. Talvez você esteja tudo bem, está tudo certo. Está escutando, vai só complementar. Mas se tem uma partezinha da tua vida que você precisa modificar, você precisa de fé. E é assim, ó, basta um passinho para o movimento começar a acontecer. Se você der o primeiro passo, parece que o chão vai se estender e você vai dizer, meu Deus, foi tão rápido. Nossa, como eu consegui fazer isso? Porque você tem que dar o primeiro passo. Talvez eu hoje esteja aqui fazendo esse trabalho de te conduzir para o primeiro passo. E se você tem coisa para resolver e for para agora, faça agora. Assim que a gente terminar, você já faz. Não espera para depois. Quantos de vocês aqui têm insegurança? Tem medo de falar? Quantos de vocês aqui, agora, nesse momento, têm vontade de abrir o microfone e falar: Ede, aconteceu comigo isso também. Ede, a minha história é isso. Ede, é isso aí. Nossa, quanto tempo eu estou pensando sobre isso e eu não faço. Eu tenho certeza que tem muita gente aí com vontade de abrir a câmera e de abrir o microfone. Por que você não faz? Você tem medo.
Você tem medo do que vão falar de você? Você tem medo que talvez vocês vão te fazer de chacota, que depois vão ficar falando de você amanhã? Porque tem insegurança. Tem impotência, gente. Muitas coisas que... Eu tenho um vício de linguagem com as coisas, eu sempre falo que eu vou corrigir. Muitos eventos, muitas situações que você gostaria de fazer, você não faz porque você se sente impotente. O que é impotência? Impotência é alguma situação ao longo da tua vida destituir o seu poder pessoal, a sua força interior, a sua capacidade de vir aqui e botar a cara na frente da câmera. E dizer o que pensa e o que sente. E, ó, parênteses, dizer o que pensa e o que sente não é agredir ninguém, né? Verdade sem amor é crueldade. Verdade sem amor é crueldade. Quantos de vocês precisam de um empurrãozinho para ter coragem e tomar posse do seu verdadeiro eu, tomar posse do seu poder pessoal? Para um minuto e se pergunta, o que e onde eu sou impotente? Impotente é, não tenho poder, não tenho potência, não tenho força, não tenho coragem, não tenho ação. Quantos se sentem impotentes, incapazes, inseguros, infelizes? Quantos de vocês? Não precisa responder, a ideia não é que vocês se exponham. A ideia é que vocês pensem. É profundo. Muito profundo isso. Não tem como falar de renovação e ser superficial. Não tem como sacudir vocês para vocês descobrirem outros motivos que fazem essa energia circular, o coração de vocês pulsar e amanhã de manhã vocês acordarem e falarem, nossa, eu quero viver essa tal dessa renovação, eu quero viver essa tal dessa vida nova, eu quero essa tal dessa ressurreição. E não é, gente, palestra motivacional, não. Não é. É transformacional. Não trabalho com motivação, eu nem gosto dessa palavra. Mas eu quero que você descubra o que te motiva, o que te desperta, o que precisa ser acionado dentro de você. Mulheres que estão aqui, nós temos um poder incomensurável de gestar projetos, de criar, de transformar, de renovar os ambientes que nós estamos. E essa é para as mulheres, mas os homens escutem, porque vocês não vivem sem nós e nem nós sem vocês. Só que às vezes você está tão ferida, tão machucada, tão doída, que todo o teu potencial vai embora. E você se sente fracassada, se sente insegura, se sente maltratada, se sente machucada. Eu quero que a partir, e quero mesmo, gente, de verdade, que a partir de hoje você vá em busca do que é teu de direito. Gente, nós não estamos aqui ocupando esse corpo, essa vida para fazer uma passagem. Tem algo muito forte nos esperando. Tem algo muito forte te esperando. Só que talvez você está ferida. Eu não sei qual é a tua fé religiosa. Eu vou falar da minha e você te coloca na tua. Dobra o teu joelho e pede para o Pai Maior te mostrar o caminho que você precisa seguir. Que Ele te dê coragem para você atravessar, para você conquistar aquilo que você tanto deseja e que por algum momento talvez tenha se perdido no meio do caminho. Homens, vocês são a semeadura.
Só vocês carregam a semente. Não há frutificação sem semente. Não há útero que seja fértil sem semente. Só que você não leva isso para o lado sexual. Você leva para o poder que você carrega de semear. Só que como você semeia se você está adoecido, se você está enfraquecido? Como que você chega no teu lar, no teu ambiente de trabalho com a capacidade de prover se você não está bem? O conteúdo dessa noite é para que vocês façam uma análise profunda sobre cada um, sobre si. Mergulhe profundamente. David Lynch, que é um escritor famoso, ele fala o seguinte, que a criatividade, o poder da criação, é como fazer um mergulho profundo. Os peixes mais saborosos, os corais mais bonitos, os peixes mais robustos, eles não dão em águas rasas. Eles dão em águas profundas. A nossa pescaria interna, ela precisa ser um mergulho profundo. E eu convido cada um de vocês, a partir de hoje, a começarem um mergulho dentro das suas histórias, dentro das suas capacidades, dentro das suas feridas emocionais, dentro das suas lealdades e emaranhamentos familiares. A tal da repetição. Para fazer diferente, para transicionar, para transmutar a história dos nossos ancestrais, para poder honrá-los em comportamento, em ação, em vida. Só que para isso, gente, não vai ter Ed, não vai ter Papa, não vai ter presidente da República, não vai ter o artista e o ator mais famoso do mundo que plante algo na cabeça de você se você não quiser. Eu sempre falo para os meus clientes, eu sou 50% do processo, não coloque em mim a responsabilidade de resolver a tua vida. Eu só passo 50% da caminhada. Ou melhor, eu mostro o caminho, quem vai caminhar é você. E o caminho que eu mostro é o caminho que eu fiz. Porque eu não posso mostrar um caminho que eu também não conheço, né? Eu estou convidando vocês. Vocês imaginem o seguinte, ó. Vou fazer um exercício com você. Vai chegar uma pessoa e vai bater na porta. Imagina isso, ó. Você não está esperando visita, tá? Você não está esperando visita. Aí chega um estranho na sua porta. E ele tem um convite. Você tem um convite para te entregar. E ele diz o seguinte, assim, eu tenho um convite para lhe fazer. Mas eu não posso lhe dizer o que é. Estou com o convite na mão. Você aceita ou não? Qual é a tua resposta? Anota aí no papel, qual é a tua resposta? Você aceita ou não? Chegou um cara estranho com um convite. E ele só pode entregar o convite se você disser, eu aceito, eu não aceito. Se você não aceitar, você não vai saber. Você nunca vai saber, ele vai virar as costas e vai embora. Mas se você aceitar, é sem você saber, você aceitou. Você vai assinar o papelzinho lá, eu aceito e eu vou. Escreveram? Aceito ou não aceito? Escreveram? Sim? Sim? Agora, se eu dissesse para vocês o que é que estava nesse convite, vocês vão ser honestos comigo e dizer o que vocês escreveram? Vão? Sim. Olha, vou poder confiar em vocês que vocês vão dizer o que vocês escreveram?
tá? Esse cara chega com um envelope que vocês não sabem o que tem e diz assim, eu tenho um convite para te fazer. Você aceita, você não aceita. Esse convite é a vida. A vida chega e diz, eu tô aqui. Você me aceita ou não? Quantas vezes a vida convidou vocês e vocês, por medo, insegurança, trauma, não aceitaram ela? Era uma pegadinha do malandro, né? O que eu fiz. Mas é que a vida faz isso com a gente. A vida manda uma moça. Não é tão moça assim, né? Mas eu me considero. A vida manda uma moça e diz assim, ela tem um convite para fazer para você. Só que você não conhece ela. Você pode ficar aí e não escutar nada. Que quem está com a câmera desligada e com o microfone desligado, eu não sei se está aqui. Entendeu? Não sei. Mas a vida está fazendo um convite. A vida está fazendo um convite para você. E você não está atento ao convite que ela está te fazendo. Vocês percebem que muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta e você não está preparado para receber a oportunidade? Tudo isso que eu falei até agora, porque provavelmente eu vou precisar de mais uns minutinhos, tá? Quem quiser ir embora pode ir, que depois eu mando para vocês. Mas assim, tudo isso que eu falei até agora tem um termo que no Brasil não tem no dicionário, que chama serendipity. Serendipidade. É uma palavra americana, em inglês, né? Que traduzida no seu conceito master fala capacidade de atrair acasos felizes. Mas por que uma pessoa tem mais sorte do que a outra? Vocês já pararam para pensar? Por que algumas pessoas... Nossa, como aquele fulano lá é sortudo, né? Nossa, como aquela fulana lá conseguiu conquistar aquele monte de seguidor. Nossa, como é que aquele cara lá não sei o que fez tanto dinheiro? Você já pararam para pensar? Como é que esse cara tem tanta sorte? Serendipidade fala dessa sorte, da capacidade que alguns indivíduos têm de atrair para si acasos felizes. Tem um post meu lá no Instagram sobre isso. Só que só atrai acasos felizes quem está preparado. Quem se conhece, quem tem alfabetização ou inteligência emocional, quem tem habilidade de conversar, quem desenvolveu a arte do diálogo, da comunicação. Então, assim, muitas pessoas têm mais sorte do que outras, que na verdade não é sorte. Muitas pessoas, quando a vida chega com um envelope em branco, elas dizem, me dá cá, que eu dou um jeito de fazer o que você está me convidando para fazer. A vida faz isso com a gente. Só que quando você está lá, um óvulo na barriguinha da mamãe, um espermatozoide no testículo do papai, papai e mamãe fazem vucu-vucu, fazem um esquentinho. E a sementinha fecunda o óvulo, é a vida. Aí você nasce e você é essa folha em branco aqui, ó. Você é essa folha em branco. Aí você vai convivendo com o papai e com a mamãe e você vai colocando pequenos registros na folha em branco. Só que quando você estava lá no útero da mamãe quentinha, você estava amando aquele lugar. Aí você vem para o mundo. E aí você começa a ter um monte de problema. Começa a reclamar, começa a achar ruim, começa a pensar que a vida foi difícil. E aí, aquilo que papai e mamãe te deram, que é a vida, você esqueceu. Você esqueceu o que fazer com ela. Esse convite é papai e mamãe com os filhos adultos dizendo, eu estou aqui te dando uma nova chance, meu bem, de você escrever de novo e receber a vida com uma parte que já está escrita, né? Porque a gente não pode apagar o nosso passado, nós podemos fazer as pazes,
Mas olhar e falar assim, pois é, mas ainda tem tanta coisa que eu posso escrever. Será que eu posso escrever de outra maneira? Será que eu posso escolher momentos bons e agradáveis e fazer disso o registro mais importante da minha história? Porque agora você pode escolher. Agora, eu, Edelmara, aos 44 anos, posso escolher cada partezinha que estará no convite da minha vida. E quando a oportunidade chegar, eu vou estar apta a receber. Porque eu decido, e quero que você decida também, receber a vida que papai e mamãe com muito amor fizeram. Ah, mas o meu pai é isso, mas a minha mãe é aquilo. Esquece! Deu, chega, acabou, foi, passou. Vida nova. Vai lá, dobra o joelho e resolve esse problema nessa noite. Nessa noite. E usa o simbólico da cruz, da crucificação para crucificar os problemas. Deus chega. Para domingo você renascer. É simbólico essa minha fala. Só que às vezes a gente precisa mesmo crucificar essas histórias, crucificar o passado. Deus chega, acabou. Resolve. Resolve com a ex-mulher, resolve com o ex-marido, resolve com o ex-sócio, com o ex-chefe, resolve. 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 Esse passado é aquela corrente, sabe, daqueles presidiários que a gente vê nos filmezinhos, né? Que o cara tá lá de roupa listrada com uma bola desse tamanho que ele não consegue se movimentar. O passado é isso. O passado é isso. É um fardo pesado que você carrega. E todo mundo tem passado. Todo mundo tem passado, gente. Resolve. Resolve para assumir a responsabilidade pela sua vida, para a consciência vir, para você comportar, ver, para você desenvolver a tua fé, você acreditar em você primeiro de tudo, do que em qualquer outras coisas. De você desenvolver confiança e segurança para tomar posse do teu poder, para assumir o comando da tua vida. Para que você possa ser o condutor, para que você possa resgatar o que está perdido de si mesmo. Para que você possa todos os dias encontrar um motivo que você levanta de manhã, um motivo que você está feliz, um motivo que você quer ter saúde. E, gente, se você fizer todos os dias, é igual aquele cara marombeiro que vai para academia todo dia, treina, fica com o músculo bem definido, você fica com o cérebro bem definido. Você fica emocionalmente musculoso, você tem musculatura para suportar. Por quê? Porque nós temos desafios diários. É diário. Todo dia você vai ter um desafio, vai ter um cliente chato, vai ter um colega estressado, você vai ter um problema lá no trânsito, você sempre vai ter. Só que se você faz isso todo dia, igual tomar banho e escovar dente, o que você vai ficar? Eu falo assim, mais vale um cérebro sarado do que o corpo, tá? Então, você vai treinar teu cérebro. É bonito um corpo sarado, mas um cérebro sarado, gente, isso é apaixonante. Porque você não se desestrutura, não se desestabiliza, não entra em sofrimento, não causa sofrimento para as pessoas. Por quê? Porque você é saudável. Porque você vive plenamente. Vocês estão escutando na moda, né? Agora na moda é o quê? Ser pleno. Eu sou próspera e plena. O que é isso? Plenitude é você desenvolver musculatura emocional para lidar bem com todas as adversidades que a vida apresenta. Sem culpar ninguém, se responsabilizar. E aí você começa a entender, nossa, tudo que eu tenho na minha vida é aprendizado. Por quê? Porque você está tão seguro de si, tão fortalecido, tão dono do seu eu, que nada te desestrutura, nada te desestabiliza. Faz sentido? Muito, faz sentido. Faz sentido. Quem falou que faz sentido mais, além do Wilson? Marlan. Pronto.
Ah, Marta, tá. É que eu não vejo todo mundo, né? Então eu tenho que ficar achando vocês aqui. Eu vou É olhando para os envergonhado, rostinhos. né? Envergonhado, então daí tem que É só envergonhado? falar mesmo, Ah, só tá. Tem falar. alguém. Tem pessoas Ô, que Marlon, abre essa preferem. câmera aí, Marlon. Abre a câmera aí, cara. Não, 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 não. Ele deve, sabe que ele deve estar, Ah, ele deve tá. estar de pijama deitado na cama. É, Sabe Talvez, aquela quem história do sabe. cara bem bonito, vestido né, da cintura para cima e embaixo tá de bermuda e chinelo? Home ah, office faz isso com a gente, é. né? Mas tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Eu quero eu vou ir fechando com vocês, porque depois eu quero passar alguns livros que eu separei e quero abrir para a gente conversar um pouco mais, tá? Abrir para perguntas. Tudo isso que eu trouxe, galera, assim, o que eu penso, né? Sobre tudo isso que eu falei até agora. Tem dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro deles é quando você se conhece, você melhora a relação que você tem com você mesmo. E acho que esse é o maior desafio. As pessoas na sociedade se fala muito sobre casamento, sobre namoro, sobre compromisso, sobre noivado, né? Sobre a aliança. Mas eu penso que o maior desafio humano é casar-se com si mesmo e assumir um compromisso sério, verdadeiro, num contrato registrado em cartório em ser uma pessoa melhor, em cuidar de si de um jeito que ninguém nunca cuidou, para então ter a capacidade e a força de melhorar as suas relações lá fora. Porque como eu me relaciono com o meu eu interno é como eu me relaciono com todas as outras pessoas. Então, se você tem agressividade na tua fala, se você tem agressividade para resolver, se você é ríspido, se você é exigente com as pessoas, tudo isso acontece consigo mesmo. Então, se eu fosse, né, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês, fechando a minha fala toda, assumam um compromisso com vocês. Mas um compromisso sério, de verdade. Porque você não vai num casamento pensando que não vai dar certo, né? Não acredito que uma pessoa vai lá, invista numa cerimônia, compre um vestido de noiva, ou alugue, reserve um salão de festas, organize um monte de parafernália que tem no casamento e contrate músico e decoração, que ela vai se separar na semana que vem. Então, uma pessoa que casa, ela casa porque ela acredita que aquela pessoa é a pessoa da vida dela, certo? Então, para você casar com você, tem que ser mais ou menos isso. Você firma um compromisso muito sério com a tua transformação. Você firma um compromisso muito sério com a tua melhoria. Você firma um compromisso muito sério com o teu movimento, com a tua fé, com a tua responsabilidade. Você firma um compromisso muito sério com a tua renovação. E todo dia é uma oportunidade de viver o renovo. Todo dia é uma oportunidade de modificar algo. Não precisa ser na academia, não precisa ser na terapia, não precisa ser na casa nova, não precisa ser quando comprar o carro novo, não precisa ser quando a promoção chegar. Não precisa. Nós precisamos aprender a se comprometer conosco diariamente, porque nós só sabemos o que vai acontecer conosco hoje. Aprender a viver no hoje, um compromisso sério. E se você tem um compromisso sério com você, as pessoas à sua volta vão ganhar um presente maravilhoso, que é a tua companhia. Porque se você é bom com você, você é excelente com as pessoas. E nós não seríamos nada sem as pessoas. Então, eu encerro a fala da nossa palestra Renovação, dizendo: nós precisamos ser bons para as pessoas. Só que eu só posso ser bom para as pessoas a partir do momento que eu sou bom comigo mesmo. Comecem essa grande ação que vai gerar grandes movimentos e que vai trazer excelentes resultados para a empresa que vocês trabalham,
mas para a empresa mais importante, que é o eu empresa, porque você é uma empresa, porque você tem setores, porque você precisa administrar a tua vida como um empresário administra uma empresa. E aí não tem como fracassar, porque, gente, quando uma empresa entra em falência, muita gente perde. Quando o nosso eu entra em falência, nós falimos em muitos aspectos e impactamos muitas pessoas. Não deixa a tua empresa falir. Não deixa a tua empresa, o teu bem mais precioso, entrar em falência. Não deixe, não permita que isso aconteça com você. Se você olhar para a tua vida como uma empresa que precisa ser gerida com sabedoria e com responsabilidade, o sucesso é garantido. É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu busco para a minha vida, é essa Páscoa que eu espero que vocês possam experimentar num processo de renascimento com toda a força e poder que tem dentro da espiritualidade. O símbolo que isso representa. Muito obrigada, muita gratidão mesmo pela nossa noite. Vão pensando aí nas perguntas que vocês vão fazer, porque eu vou indicar 3 livros, tá? Tive o prazer e a honra de estar presencialmente com esse cara, sentar na primeira fila e ele falar meu nome, então eu recomendo ele com muito carinho nos livros, que é o Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem. Tem esse livrinho aqui, tá? Então, esse livrinho é a tarefa que vocês vão ter. Depois a Cândida e o Wilson vão montar, né, o que será feito, mas vocês vão ler esse livro e vai ter uma tarefa pós nosso encontro. E, gente, esse livro é um divisor de águas. Para vocês terem ideia, o meu filho, que tem 18 anos, que é o mais novo, leu aos 10. Ah, então, assim, tem até fotos dele lendo o livro Autorresponsabilidade deitado na minha cama. É um livro muito poderoso, muito poderoso. Bem pequenininho, mas ele é tão grande, ele é só pequeno de tamanho, ele é muito grande. Poder da autorresponsabilidade. Leiam e façam os exercícios. E se puderem, apliquem as 6 leis que ele recomenda, que é calar-se em vez de criticar, dar sugestão em vez de reclamar, buscar a solução em vez de buscar culpados, fazer-se de vencedor em vez de vitimar-se, aprender com os erros em vez de justificá-los, julgar as atitudes e não as pessoas. É maravilhoso. Esse é o livro da tarefa. E eu vou deixar 2 livros de bônus que eu sou apaixonada. Esse livro que eu vou recomendar é um livro mais profundo, é um livro de análise mesmo, assim, qual o sentido da nossa vida, que é do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Esse livro é magnífico, eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Eles foram presos, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha esse livro no manuscrito, e eles roubam tudo, né? Na guerra eles tiram tudo, eles deixam as pessoas sem identidade alguma, sem roupa, sem sapato, sem cabelo, e todo mundo vestir aquela roupinha de listrinhas lá, a famosa, com um número, né? Que eles eram identificados por número, eles perdiam completamente a identidade. E aí ele vai contar como é que foi toda a trajetória, o frio, a necrose nos dedos, o pouca roupa, dormir em pé, comer pouco, mas ele consegue dizer que o que manteve ele vivo foi o sentido de algo, que eu não vou contar, que vocês vão ter que ler. E que ele percebia que o sentido da vida dos colegas se perdia quando os colegas fumavam o último cigarro. Então, é um livro de reflexão, assim, esse livro é de mergulho, é um livro de, uou, é para chorar lendo, tá? Considero... Edi, Oi. perdão interromper, qual que é o livro e sei o nome dele? Em Busca de Sentido. Tá. Depois eu posso te mandar as fotos, Cândida, daí tu coloca no grupo, tá? Isso, eu vou precisar. Eu te mando tudo, fica tranquilo, eu esqueci de falar isso. Esse livro, gente, também foi um divisor de águas na minha vida. Olha só, até eu separei aqui que eu queria ler um trechinho e aí, como eu vou falando, eu acabo. O que esse autor diz? Ele diz o seguinte: o que compreendi foi
que jamais alcançaria a felicidade enquanto me prendesse à ideia de que assim que fizesse isso, ou conseguisse aquilo, ou alcançasse aquela meta, eu me tornaria feliz. Esse cara é o CEO do Google, e ele é um dos cofundadores do Google, e ele descobriu a fórmula da felicidade. Um engenheiro que escreveu a fórmula da felicidade. Esse livro, pouco vocês vão ver falar, assim, foi um achado, eu pesquiso e acabo encontrando algumas coisas e eu achei muito interessante. É uma história lindíssima. Ele conta que ele tinha 2 Rolls Royces na garagem e que ele mora em Dubai e que ele tinha encomendado uma Mercedes ou uma BMW, não lembro certo, tá? Qual das duas é, especial para a esposa dele e que quando o negócio estacionou lá, eles não se sentiam felizes. E aí a história é linda, fala dos filhos, da família, de uma perda, como ele aprendeu a olhar para a vida a partir dessa perda. Então, assim, gente, é fora de série. E aí, se vocês lerem os livros e gostarem, depois vocês me dão, né, os feedbacks de vocês lá no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais, tá? Então, eu desejo para vocês que vocês façam excelente leitura e que vocês possam verdadeiramente se transformar com a fala de hoje e com os livros. Tenho esse livro, qual livro que a Letícia tem? O do O Paulo? do Paulo. Isso, vermelho. Ah, Cid Moreira. Isso aí foi uma piada Por causa do que eu falei do calção ali. de ficar e de chinelo de dedo. Isso. Gente, vocês têm perguntas? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Querem comentar algo? Querem compartilhar algo? Pessoal, Estou à estamos disposição. numa mega oportunidade aí, viu? Eu estou a serviço hoje, né? E a serviço não de trabalho, é de servir mesmo. Ariel, tu que é um cara que pergunta bastante, a Jussara perguntou de tudo hoje, é impossível não fazer uma pergunta agora, viu? Ah, então tu assim, ó, tu seja o delator, literalmente, desse povo que fala e que tá aí todo o povo. Nós vamos puxar essa galera aí. Na verdade, não é nenhuma pergunta. É só complementar o que ela falou, que é realmente assim mesmo, né? Que a gente não pode ficar prolongando. Se tu tem algum sofrimento, se tu tem algo pendente, é bom tu resolver para não causar ainda mais problemas lá na frente, né? Então, cada problema que a gente tem, ir resolvendo para não deixar acumular, não deixar que isso interfira no nosso jeito de ser, ou lidar com outras pessoas. Daqui a pouco tu tem um problema e que tu desconta em outra pessoa ou no trabalho, que não tem nada a ver com a história, e aí acaba complicando os outros relacionamentos no geral, né? O prejuízo que isso Perfeito. causa, né? O prejuízo Exato. que isso causa. E agradecer por compartilhar com a gente teu tempo, teu conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, eu sou muito honrada de ter sido, né, privilegiada de participar desse momento de vocês. Eu compartilhando aí essa busca na verdade, tudo está lá na infância, tudo está no passado, e hoje eu estou trabalhando muita coisa da minha vida que está preso lá na minha construção lá atrás, até meus 12, 13 anos, e hoje eu tenho consciência de muita coisa que eu faço, replico, e muitos pontos que eu preciso melhorar, né? Na família, como empresa, como empresário, como relacionamento, mas a base de tudo é, de fato, o primeiro degrau é a consciência, a gente saber em que momento a gente está. E não importa a situação que a gente está, ela pode ser a pior possível, mas a pior, na verdade, situação é a gente não saber onde a gente está. Essa é a pior de todas. Então, do momento que você alcança o degrau da consciência, da onde você está, você já andou talvez mais que 50%, 60% do caminho, sabe? Ali você consegue construir, e é uma jornada, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas venho em busca em muitas situações de entender lá no passado
responde comportamentos, ações, atitudes, inclusive por que que eu disse sim numa situação que, cara, e aí tu consegue conectar muita coisa lá atrás. Uhum. E tu perdoando ali a ponta, assim, resolver a coisa com teu pai, com a tua mãe, assim, gente, tu resolve muita coisa, fica muito mais leve, tu, sabe, literalmente tu se torna uma outra pessoa, tu começa a se construir e ser uma outra pessoa, né? É que você para de culpar, né, Wilson, e Exato. assume que a partir de agora é comigo. Eu escrevi recentemente algo que é: você é responsável pelos teus traumas, você é responsável pelas tuas dores, assim como você é responsável pelo teu sucesso. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas elas se formam, né, que elas estão lá na graduação ou na festa, elas dizem, porque eu agradeço esse, eu agradeço aquele. Para, agradece você, porque essa conquista é sua. Você foi para a faculdade de noite, você escreveu TCC, você fez estágio, você sofreu. Então, o fracasso é tua responsabilidade, mas o sucesso também é. Não que a gente não tenha que agradecer, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas Sim. que por muitas vezes, é isso que eu falo do compromisso, você agradece todo mundo fora e esquece de dizer, mas e eu? E acompanhei todo esse processo. Onde é que eu entro nesse agradecimento? E é isso, né, Wilson? Quando você resolve o teu passado, você consegue olhar e falar, como eu fui ingênuo. Sim. Porque é por ingenuidade, tá, gente? Não é por outra coisa. Sim. Pura ingenuidade que a gente fica no lugar de criança birrenta reclamando do papai e da mamãe. E por isso que eu falo papai e mamãe, porque é a nossa criança, não é o adulto. Sim. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Queira fazer algum comentário? Fique à vontade, pessoal. Não briguem, por favor. Por favor, não discutam. Estou aqui para todos. Eles estão tímidos, véspera de feriadão, né? Amanhã é o último dia útil, amanhã tem pagamento, porque eu acredito que a empresa vai fazer o pagamento amanhã, né? Então, assim, eles devem estar todo mundo na expectativa para sair de feriadão. Gente, novamente, então, eu vou agradecer vocês, vou me colocar à disposição. Quem quiser o meu contato, Cândida, está liberado, pode passar. Tem aqui no chat, até já vou pedir para vocês, que eu anotei aqui que eu não podia esquecer, tem um link da pesquisa sobre o nosso encontro. É isso, Cândida? Isso mesmo. A gente organizou uma pesquisa aí para vocês, para receber o feedback de vocês mesmo, o que vocês acharam, gostaram do tema, enfim. E também a gente está aberto de receber várias sugestões de vocês, de como vocês gostariam que fosse feito na próxima ação, enfim. Toda a contribuição que vocês puderem dar para nós, a gente vai ficar imensamente grato daí, tá? Obrigado, Cândido. Os anos anteriores era chocolate, Exato. E a proposta desse ano foi trazer algo realmente que venha mais que adoçar um momento apenas, mas venha adoçar a vida, vamos colocar assim, né? Obrigado, Edmara, pelas palavras, dói muita coisa assim, choque, conflito, a gente não quer escutar, é uma coisa assim desconfortável, mas é no desconforto que a gente cresce, desenvolve, é dali que não existe crescimento e desenvolvimento sem passar por desconforto, não adianta. A mãe para dar luz ao filho, para ver aquela criança, ela tem que passar por uma dor horrível, né? Enfim, então... E crescer dói, né? Amadurecer Sim. Dói, prosperar dói, se desenvolver dói, mas a consequência é positiva, o resultado é positivo. Exato. E eu sempre penso nisso, né? Foi trabalhoso, foi desafiador. Tá, mas olha o lugar onde se chega a partir disso. Exato. Pague o preço, porque tem um preço. Não é o preço financeiro, né? É o preço emocional disso tudo. Pague o preço, honre a sua vida. Pegue esse convite aí, reflita sobre o que você escreveu e veja quantos nãos você está dizendo.
para si mesmo. Gente, muito obrigada, boa noite, gratidão. Depois, Cândida, compartilha comigo os feedbacks, porque também consigo, né, olhar para o que falo, como falo, e se preciso aperfeiçoar e melhorar alguma coisa. Estamos em aprendizado. Ed, eu também quero agradecer pela tua disponibilidade, por todo esse apoio, tudo que tu falou hoje fez muito sentido, faz total, eu garanto que cada um de nós, né, pelo menos um pouquinho ali fez sentido e com certeza vai ser transformador aí na vida de todo mundo, né? Que sirva como um aprendizado para todo mundo e levar isso para a vida, né? E conhecimento só se transforma se nós aplicamos, né? Exato. Conhecimento precisa ser aplicado. Esse poder da autorresponsabilidade eu já andei dando para alguns de vocês. Eu acho que foi a Letícia, teve mais gente, teve a Cândida. Eu também tenho. Quem mais? Teve a Leti. Eu tenho também, Wilson. Para Paulo. mim, sim. Eu teve alguns que eu acabei, em momentos ali, dado uma oportunidade, a gente acabou Estou mandando aqui as fotos. Dando esses livros. E o poder da autorresponsabilidade vai ser tema dentro da empresa aí no próximo, dentro do mês de abril. Então, vão amanhã numa livraria, comprem ele, vai ser tema para a gente discutir, tá? Vai ser tema para discutir aí, e com certeza, pessoal, não é nem... Vai ajudar a questão, sim, de trabalho, mas vai ajudar muito mais vocês nas suas vidas pessoais, sabe? Então, e aquilo que eu já falei para alguns, ali tem a turma nova, deixa eu ver se estão todos aqui ou não. Deixa eu ver quem que está aqui. A Jasmine está aí, o Ariel está aí, a Giovana, e quem mais? A Jussara, né? E o Água também está aí. Lembra que eu falei ontem de manhã? O que tu é lá fora, tu vai ser aqui dentro, o que tu é aqui dentro vai ser lá fora, e a gente é um ser único, e não existe a mochilinha do problema que eu falei ontem, tá lembrado? Que você entra, a porta dentro, isso não existe, né? Então, o que a gente está convidando vocês aqui é vocês serem melhores nas suas vidas e de forma muito responsável, vocês vão ser melhores para a empresa e vão gerar mais resultados e todo mundo vai crescer. E se você não performar na empresa, se você procrastina na empresa, você está procrastinando na tua vida. E se você procrastina na tua vida, é porque tu procrastina também dentro da empresa. Não tem como você ter performance dentro da empresa se você não tem performance na sua vida. E uma coisa está ligada na outra. Então, a gente precisa, é uma questão de necessidade que vocês performem nas suas vidas, que vocês emagreçam, que vocês baixem o colesterol, que tenham a saúde melhor. Isso você vai estender para dentro da empresa. Não tem como você performar. Pode até dar uns rasantes em alguns momentos, mas você vai ter uma baixa performance na empresa porque tem uma baixa performance na sua vida. É impossível você ter uma performance alta na sua vida e uma performance baixa na empresa. E nós somos seres integrais, então, tu tá bem dentro da empresa, vai estar bem fora, e vice-versa, né, pessoal? Então, ordem do dia aí, dado esse show de palestra que a gente teve aí, o poder da autorresponsabilidade. É um livro muito leve para ler, é uma paulada atrás da outra, mas, assim, são poucas pauladas, mas de derrubar mesmo, e com muita humildade. Fazer o exercício ali, ele é um livro muito prático, vai ajudar a trazer bastante clareza de onde a gente está. Então, dos três aí, eu não conheço, já ouvi falar, tá, do Em Busca de Sentido, não li, ouvi falar que é muito bom. A Forma da Felicidade também já tinha ouvido, mas das três leituras, eu acho, Edmara, eu acho que é o mais prático e rápido para o poder da autorresponsabilidade vai... Os outros é complementar para ler em casa, para desenvolver o hábito de leitura. Exato. Eu quero deixar uma dica, dá para ler em 3 dias esse livro. 3 dias fazendo os exercícios. Então, segunda-feira a gente começa o exercício já. Pronto, fechou. 3 dias dá para ler, porque eu li. Então, eu estou dizendo, dá para ler bem em 3 dias. Gente, mais alguma coisa? Da minha parte aqui, pessoal, está entregue com sucesso, missão cumprida, Edmara. Obrigada, Wilson. Mais alguém queira colocar algum ponto, perguntar? Fique à vontade aí. Vou fazer uma colocação, acho que a gente vai ter aí durante o final de semana alguma coisa para a gente refletir bastante, né? Não só a vida da gente, mas também a vida profissional da gente, que a gente trouxe até aqui, né?
Então, eu já estou há 7 meses dentro da WMC, fui bem acolhido e acho que tem tudo para dar sempre certo. E Sim. o pessoal que está chegando agora pode ter certeza que esse tempo que eu tive agora dentro da empresa foi totalmente diferente do que eu já passei por outras empresas ou por outros clientes. Eu só tenho a agradecer mesmo também. Pô, legal, Dionísio. Bacana, cara. Colocou algum tijolo aí? Ajudou na construção? Sempre. Pô, legal, cara. Todo dia a gente está aprendendo, né, Guimar? Bom, exatamente, exatamente. Show, show. Bacana. Muito obrigado. Obrigado, Dionísio. Fechou. Então tá. Gente, então boa noite para vocês, bom descanso. Se tiver uma dorzinha de barriga, uma dor de cabeça, um mal-estar, tá tudo certo. Porque tem coisa que precisa limpar, deixa limpar. Nosso corpo trabalha quando nós recebemos informação que gera impacto, tá? Então, se 24 horas os sintomas não cessarem, aí vocês vão para o plantão, mas 24 horas faz parte, é normal. Façam um chazinho e meditem sobre tudo que vocês escutaram nessa noite. Tá bem? Fechou. Muito obrigada, boa noite. Assim que tiver no YouTube, eu compartilho o link com a Cândida. Maravilha. Boa noite. Obrigada. Obrigado, tchau. gente. Um abraço. Boa Viu? Até noite. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite.